Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. E turminha, nessa aula de matemática, nós vamos finalizar o conteúdo de números complexos. Perfeito? Então, nós vamos trabalhar o que a gente chama de plano de Argand-Gauss ou plano de Gauss e também o que a gente chama de forma trigonométrica. Isso mesmo, tá? Lembra que o número complexo, ele tem a forma algébrica, e essa forma algébrica, ela é ensinada primeiro, tá? Até porque para você chegar na forma trigonométrica, você precisa da forma algébrica. E aí nós damos um passo a mais, mas é bem tranquilo. Segue a gente lá no Instagram, tá aqui, @professor Ian Ribeiro, beleza? Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar lá no Instagram, já curte, comenta, compartilha, tem conteúdo todos os dias. Turma, o que que acontece? Vamos revisar um ponto aqui. Em uma revisão rápida. Ponto. Turma, nós vimos a forma algébrica de um número complexo. Lembra que nós comentamos aquele fator motivador que era para um a mais do conjunto real? E aí nós chegamos em uma conclusão que a forma algébrica ela é uma constituição de duas partes. Lembra disso? Existe uma constante que é a parte real e existe uma constante associada à parte imaginária. Tá bom? Então, a nossa forma algébrica é a constituição de duas partes, a parte real e a parte imaginária. Lembra que nós vimos todas as operações, a gente viu igualdade, nós vimos soma, subtração, multiplicação e divisão e o conjugado também. Só que o que acontece? A uma altura dessa, você já percebeu que a parte real ela não se mistura com a parte imaginária. Certo? Tanto é que nas operações, você só faz as operações real com real, imaginário com imaginário. Turma, o número complexo, ele pode ser plotado, ou seja, é visualizado em um plano cartesiano. Só que no plano cartesiano, que é o x e o y, lá nós temos real e real. Esse plano de Argand-Gauss, turma, funciona como plano cartesiano, só que eu não tenho x e y. Esse é o detalhe que eu quero que vocês visualizem. O que era o x para nós será o eixo real. Então, todos esses númerozinhos que estão associados aqui serão esse daqui. É sempre a parte real. O que era o y para nós, ele vai ser o quê? A parte associada à parte imaginária. E é a mesma forma, aqui você tem a origem. Aqui você tem primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Cada quadrante com uma característica específica, beleza? Você tem a associação aqui da seguinte maneira. Observe. No primeiro quadrante, turma, você sempre vai encontrar a parte real maior do que zero, porque se isso é a origem, é o 0, 0 para todo mundo. Então você já tem o entendimento que para a direita é positivo, para a esquerda é negativo,
Para baixo é negativo, para cima é positivo. Então, essa região aqui, o real está para a direita. E o imaginário está para cima, então é maior do que zero. No segundo quadrante, você tem essa característica aqui, ó. O real é menor do que zero. E o imaginário continua para cima. Então, ele ainda tem a característica de ser positivo. No terceiro quadrante, eu estou tanto para a esquerda quanto para baixo. Então, o real é menor do que zero e o imaginário também. No quarto quadrante, que é essa região aqui, você percebe que o real está para a direita. Qualquer número que eu coloque aqui, eu estou sempre me projetando para a direita da origem. Então, o real é maior do que zero. Só que, ao mesmo tempo, eu estou para baixo do zero. E o imaginário é menor do que zero. Então, assim, é a mesma constituição do plano cartesiano. Tá? É a mesma coisa. A diferença é porque você vai visualizar o real e o imaginário. Tranquilo? Então, se eu chego para você, por exemplo, e eu falo que o complexo Z1 ele é 2 mais 2i. A parte real vale quanto? 2. E a parte imaginária? 2 também. Então, se eu quero projetar esse ponto nesse plano, eu venho aqui, ó, 2, 2. E eu sei que o Z1 está aqui. É a mesma projeção do ponto do plano cartesiano quando você trabalha com x e y. A diferença é porque o x é o real e o y é o imaginário. E aí você visualiza o plano da mesma forma. Tendo essa construção em mente, nós vamos avançar, tá? Nós vamos encontrar o que a gente chama de módulo de um número complexo. Módulo de um número complexo. Turminha, primeira coisa, ó. O que é o módulo de um número complexo? É fácil. Você vai associar dessa maneira, ó. É a distância do ponto até a origem. O módulo é a distância daquele ponto até a origem do plano de Archan-Gauss. Como que a gente vai fazer isso? Turma, muito fácil. Distância entre dois pontos, nós trabalhamos na parte de geometria analítica. É o primeiro conteúdo. Então, aqui eu vou ter, ó, imaginário. E aqui eu tenho o nosso eixo real. Turminha, se eu chego aqui e eu coloco esse Z1, eu posso dizer, por exemplo, que ele é A mais BI. Então, se ele é A mais BI, ele tem uma coordenada real A e ele tem uma coordenada imaginária B, concorda? O I é apenas a unidade imaginária, mas o que projeta o meu ponto no plano de Archan-Gauss é o valor de A e o valor de B. O que eu estou querendo buscar? Não é a distância do ponto à origem. Então, é essa distância que eu quero. Turma, o módulo de um complexo é sempre denominado como duas barrinhas de módulo e a representação da letra que tem ele. Então, como eu estou colocando Z1,
e eu quero encontrar o módulo de Z1, eu represento dessa forma, tá? Barras verticais, módulo, e aqui dentro a letra que corresponde ao ponto que eu estou encontrando o módulo. E aí nós lemos dessa forma, ó, módulo de Z. Agora, o que a gente vai pensar? Observe. Isso daqui, turma, é um triângulo retângulo. Então, eu tenho aqui ó, a formação de um ângulo de 90 graus. Se você observar em relação à horizontal, concorda que eu me desloquei a unidades? Então, isso daqui ó, é um deslocamento correspondente à parte real. Esse tamanho vertical, ele vale quanto? Vale B, que corresponde ao valor da parte imaginária. Se você pensar nisso daqui como um triângulo retângulo, e de fato você vai pensar, esse segmento, ele é a nossa hipotenusa. Turma, esses outros dois segmentos aqui, ó, eles são os nossos catetos. Essa visualização é importante porque nós vamos aplicar o teorema de quem? Teorema de Pitágoras. Exatamente. Teorema de Pitágoras. Porque você está visualizando esse triângulo aqui, ó. Ponto. Então, toda vez, turma, que eu desejar calcular o módulo de Z, a única coisa que eu vou fazer é essa aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Só que você precisa visualizar que isso é distância. E aí eu preciso encontrar de fato o valor dela. Como que eu tiro esse ao quadrado? Aplicando raiz. Então, você vai fazer isso aqui, ó, turma. O módulo de Z é simplesmente a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado e tira a raiz quadrada. Só isso. Pega o A, eleva ao quadrado, porque é a parte real, então é a parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, soma tudo e tira a raiz quadrada. Beleza? Se eu tenho, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Se eu chego para você e falo assim, olha, qual é o módulo de Z? Sabendo que Z é 3 mais 4i. Então, o que eu estou querendo calcular é a distância desse ponto à origem. Pronto. Quem é a parte real aqui? 3. Ó. Parte real. Quem é a parte imaginária? 4. Mas aqui, turma, eu nem preciso colocar o plano de Argand-Gauss para calcular esse módulo. Basta fazer, ó, módulo de Z é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Essa soma dá 3 mais 16, 25. Então, o que eu tenho que calcular? Raiz quadrada de 25, que dá 5. Então, a distância do ponto à origem seria 5 unidades de comprimento. Se a questão falasse lá um metro, um centímetro, não importa. Mas, normalmente, a gente denomina assim, ó, 5 unidades de comprimento. Perfeito? Porque é só realmente a distância que você tem disso daí, tá? Ou apenas 5. A gente coloca como esse segmento.
Perfeito? Isso é o módulo. Caso apareça, você coloque dessa maneira. Vamos dar continuidade para a gente resolver uma questãozinha, tá? E observe o seguinte, ó, preste bastante atenção. Forma trigonométrica. Forma trigonométrica de um número complexo. Primeira coisa que a gente vai visualizar é isso aqui, ó. Lembra que no plano nós visualizamos isso aqui como módulo de Z, isso aqui como a parte imaginária e isso aqui como a parte real, correto? Isso aqui como a parte real. Só que, turma, o que acontece? Uma vez que você faz essa distância, você precisa enxergar que aqui existe um ângulo de inclinação entre a distância, né, o ponto e a parte real. É sempre em relação ao x, é sempre em relação à parte real. Existe essa inclinação. Mesmo que o seu ponto tivesse aqui, não tem problema, e você colocasse essa distância, o ângulo só seria maior. Mas continuaria existindo um ângulo de inclinação. Perfeito? Isso sempre vai existir. A nossa percepção é em relação a esse ângulo. Ian, mas e o outro ângulo aqui? Não, é sempre em relação ao eixo x, é sempre em relação ao eixo real. Observe, turma, ó. A nossa forma algébrica, vou botar aqui ZA. ZAL, né, algébrica. Não é sempre A mais BI? Parte real mais parte imaginária. Só que, turma, na forma algébrica, eu tenho a possibilidade de colocar este A mais BI em função do módulo e do ângulo. Como que isso vai funcionar? Observe. O seno deste ângulo, que é uma razão trigonométrica, seno é sempre calculado como cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Se você for calcular o seno desse ângulo, quem é o cateto oposto? B. Quem é a hipotenusa? É o módulo de Z. Só que você concorda que eu poderia passar esse módulo de Z multiplicando o seno? E aí eu chego que B vale módulo de Z vezes o seno de θ. A mesma percepção eu vou ter que fazer para o cosseno. Turma, o cosseno de um ângulo vai ser sempre cateto oposto ao ângulo, ou cateto adjacente ao ângulo, perdão. Vai ser sempre cateto adjacente, que é o cateto que está do lado, dividido pelo valor da hipotenusa. Quando você observa este ângulo θ, quem é o cateto adjacente? É o A. Quem é a hipotenusa? É o módulo de Z. Turma, hipotenusa está sempre oposto a 90. Então, vai ser sempre o módulo de Z, tá? Concorda que eu posso passar esse Z multiplicando o cosseno? Então, eu isolo o A. O A vai valer módulo de Z vezes cosseno de θ. Ian, mas por que você está isolando o A e o B? Porque, turma, eu vou pegar este A e este B e eu vou substituir na minha forma algébrica. Eu vou pegar literalmente no lugar deste A e vou colocar aqui, ó. Eu vou literalmente no lugar de B substituir por isso daqui. Então, eu vou chegar nessa conclusão.
módulo de Z cosseno de θ mais módulo de Z seno de θ vezes I. O I vai continuar existindo. Isso daqui continua sendo a nossa representação da parte real e a nossa representação da parte imaginária. Só que em função do ângulo e em função do módulo. Mas ainda assim existe uma parte real e uma parte imaginária. Isso é uma percepção muito boa, tá? Você entender que o cosseno é real, seno é imaginário. Mesmo que você tenha dificuldade de entender o motivo disso, decora, porque pode ser que uma questão te dê a parte dessa forma e peça o que é real e o que é imaginário, ou seja, o A e o B. Turma, dá para colocar em evidência. Então, dependendo da referência que você pegar, pode ser que você ainda encontre escrito dessa maneira, ó. Forma trigonométrica ou polar é módulo de Z vezes cosseno de θ mais seno de θ I. Eu só coloquei em evidência. Mas se você realiza uma distributiva, você volta para o passo de cima e não muda. Perfeito? Antes de resolvermos a questão, eu quero que você anote o seguinte. Com essa fórmula, eu consigo fazer duas operações. Perfeito? Então, a gente vai pensar aqui em um outro complexo. Eu vou colocar isso aqui como Z1. Então, eu vou pensar aqui, ó, Z2 vezes cosseno de alfa mais seno de alfa I. Perfeito? Isso aqui é o quê, Ian? É como se fosse dois algébricos, dois trigonométricos diferentes. Onde que eu quero chegar? Eu posso realizar a multiplicação de dois números complexos na forma trigonométrica. Como que eu vou fazer? Z1 vezes Z2. Você vai multiplicar os módulos. Você vai multiplicar os módulos. E se é uma multiplicação, você vai somar os ângulos. Então, ficaria alfa mais θ mais seno de alfa mais θ vezes I. Se você encontrar uma questão que pede a divisão, você vai pensar no contrário. Você vai pensar assim, se a minha multiplicação é soma, a minha divisão de Z1 por Z2 é subtração. Então, eu faço módulo de Z1 dividido por módulo de Z2 vezes cosseno de θ menos alfa mais seno de θ menos alfa I. Fechou? Tá bom? Você pode me perguntar também, Ian, mas por que só multiplicação e divisão? Não tem soma e subtração? Não. No caso da soma e subtração, você vai ter que fazer separado ou voltar para a forma algébrica e realizar a soma e voltar para a trigonométrica, o que dá mais trabalho, tá? Quando você está trabalhando na forma trigonométrica, o que vai ser cobrado de você é multiplicação e divisão. Perfeito? Então, show de bola. É isso que a gente vai trabalhar a partir de agora com uma questão muito bacana de números complexos envolvendo a parte trigonométrica. E a gente finaliza. Perfeito? Turma, considere os números complexos. Ele te deu um aqui, ó. E ele te deu outro. Um U e um Z. E eu não sei quem é o seno ou cosseno de 6, o cosseno de 50, não sei. Turma, normalmente, quando você não tem ângulos notáveis, dificilmente você vai trabalhar ele com os valores que dá. É simplesmente uma manipulação e você vai perceber que eu não precisei nem calcular o seno ou cosseno disso. Agora, o que você tem que saber, de fato, é isso aqui, ó. É o seno e cosseno de
30, 45 e 60. Meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60, meio. Isso daqui você tem que decorar. Não adianta. Porque se aparecer para você na forma trigonométrica um seno ou cosseno com estes valores, você tem que substituir. Fora isso, se a questão não deu, você não vai usar. O que a questão está te pedindo? A multiplicação. Turma, a gente viu que na multiplicação de Z1 por Z2 na forma trigonométrica, basta multiplicar os módulos e eu faço o que com o ângulo? Somo. Então, eu vou ter isso daqui como resposta. Quem é o módulo de Z e U? Tá aqui, ó. É aquilo que está em evidência. Então, Z vezes U é igual 3 vezes 5 vezes. Faço o que com os ângulos? Somo, só isso. Cosseno de 56 mais seno de 56i. Isso daqui dá 15. Então, Z vezes U igual a 15 vezes cosseno de 56 mais seno de 56 e resposta correta, letra C. Beleza? Você não precisa calcular o cosseno de 56, o seno de 56. Agora, se fosse uma soma em que resultasse 30, 45 e 60, sem medo de errar, você teria que substituir isso aqui normalmente por esses valores, tá? Por que eu falo normalmente? Porque se a questão colocou só dessa forma e não substituiu, não tem problema. Mas é um conselho que eu te dou. Normalmente isso não vai acontecer quando for 30, 45 e 60. Ele meio que te obriga a lembrar destes valores e substituir. Perfeito? Resposta correta, letra C. 15 vezes cosseno de 56 mais i seno de 56. Turminha, espero que você tenha entendido. Espero que você tenha gostado, tá? Segue a gente lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Já curte, comenta, compartilha com um amigo seu. Isso ajuda demais o nosso trabalho, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e fui!